Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Boa madrugada, você que está aí estudando de madrugada. Eu sempre lembro de você. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia, Ciências da Natureza da família LAC Concursos. E estamos aqui hoje para mais um degrau na nossa conquista, né? Vamos chegar à vitória. Óbvio que você está aí do outro lado com algum objetivo. E o objetivo central, né, é diretamente o que eu vou expor aqui, que é o conteúdo de biologia perante as principais bancas do nosso país, tá legal? Então hoje nós temos mais um degrau expondo aí o que as bancas do nosso país acabam diretamente explorando em relação ao programa de saúde, diretamente os protozoários agindo dentro do programa de saúde. Precisamos dar uma olhada um pouquinho melhor nisso aí, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é o protozoário, né? O que é o protozoário? Você lembra o que é protozoário? Olha lá. Protozoários são indivíduos pertencentes ao reino protista, não é verdade? Reino protista, lembro para você, que são indivíduos formados por células, né? Uma ou muitas, então uni ou pluricelulares. Todas as células são eucariontes, né? Auto ou heterotrófico, e aqui o uni ou pluricelular. Aqui eu vou ter indivíduos, como eu coloco, unicelulares, que são os protozoários, né? Heterotróficos, protistas, né? E eu coloco aqui semelhante a animais, né? Quando você observa quase todo o livro aí que vai falando de protozoário, vai falando aqui que protozoário significa proto, primeiro, zoa, animal, como se fosse um animal primitivo. Óbvio que não é isso, né? O reino animal, ele acaba sendo formado por indivíduos, né, pluricelulares, e aí já teria matado já a estrutura aqui. Bem, é interessante que você saiba identificar as estruturas de uma célula do reino protista. Primeiro, então, a gente observa aqui, né, a célula de um protozoário, não aqui o esqueminha, e aqui uma foto diretamente, tá? Então, aqui eu vou ter um ser vivo capaz, né, de fagocitar, capaz aí de pegar seres menores, né, ou então estruturas, como algumas moléculas, para fazer a sua nutrição, que é feita através do processo de fagocitose. Então, eu vou achar aqui vacúolos digestivos, como a gente acaba proporcionando. Esse nosso protozoário que eu estou vendo aqui possui cílios, e a gente acaba podendo classificar os protozoários enquanto a estruturas ou não locomotoras. A gente vai ver isso logo em seguida, tá legal? Existe aqui bem evidenciado o vacúolo, que é o vacúolo contrátil, também chamado de vacúolo pulsátil, que acaba por expulsar a água e proporcionar aí diretamente o controle do nível de água dentro da célula. Tudo bem? São as coisas mais exploradas aí dentro desse conteúdo, né? O vacúolo que está sempre aí sendo responsável, então a gente acaba associando a citologia para controlar a taxa de água, porque muitos protozoários estão diretamente ligados aí à água doce, então sendo indivíduos hipertônicos e possuindo, né, necessidade de pulsar, jogar, lançar a água para fora da célula, tá? Para haver um autocontrole, tá bom? Então aqui eu acho também o micronúcleo e o macronúcleo, tá vendo? O micronúcleo bem próximo aí direto do macronúcleo, tá? E local aqui de exocitose. Então, as substâncias não desejadas são colocadas para fora diretamente pelo processo de exocitose, que também pode ser chamado de plasmocitose, tá bom? Bem, a gente fala de classificação, que nem eu estava falando, nós podemos classificar tranquilamente, basicamente, os protozoários de acordo aí com o processo locomotor, com a estrutura locomotora. E a gente observa alguns exemplos que quase sempre estão vinculados a questões. Então, é muito importante aí que você entenda que eu tenho um grupo aqui dos ameboides, e eu digo aqui que o ameboide é igual a alguns livros aos risópodes, né, que são indivíduos que se locomovem por pseudópodes, lembra? Prolongamentos celulares que acabam provocando o processo até mesmo de endocitose, né, englobamento de partículas sólidas, fagocitose, líquidas, pinocitose. Mas o que nos interessa aqui
aqui que os ameboides ou risópodes acabam tendo uma estrutura locomotora por pseudópodes, tá legal? Falsos pés, pseudo, falsos, podes, pés. Lembra? Pseudópodes, tá? O exemplo aqui que a gente coloca são as amebas. Quase sempre a ameba é um exemplo muito citado, muito querido por aqueles que elaboram questões, tá? Então, vamos lá. Então, além disso, nós temos os flagelados ou mastigóforos, como eu coloco aqui, né? São indivíduos que têm o processo locomotor estimulado por flagelos. E aí a gente, né, acaba citando o Trypanosoma cruzi, muito comum em prova, né? Trypanosoma cruzi sendo um micro-organismo diretamente associado à doença de Chagas, né, que está sempre uma ou outra questão. A leishmania, que acaba causando a leishmaniose, né, vulgarmente chamada aí de úlcera de Bauru, ou então calazar, depois a gente vai dar uma olhada melhor disso. O tricomonas vaginalis, muito associado à tricomoníase, né, e é quase impossível de esquecer esse nome, né, e sendo uma doença sexualmente transmissível, né, e atingindo diretamente principalmente o sistema reprodutor feminino, porque o nome vaginalis não deixa dúvida, né? Bem, a Giardia lamblia, que acaba causando aí a giardíase, vai ver que esses exemplos são importantes de gravar, né? Ameba, Trypanosoma cruzi, que são seres ligados diretamente a esse assunto que normalmente estão em prova, são corriqueiros, tá legal? Tá? Então, aqui a gente fecha a parte dos flagelados e fala dos ciliados, que acaba tendo cílios aí, tá legal? Aqui o Balantidium coli não é muito comum em prova, tá? Os esporozoários, que não tem estrutura nenhuma, né, locomotora. E aí a gente destaca o Plasmodium, tá? E o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, né? E o Plasmodium, causador diretamente da doença da doença chamada malária. Então a gente tem aí, né, tipos diferentes de Plasmodium, né? Você sabe que a malária pode ser causada pelo falciparum, pelo Plasmodium vivax, pelo Plasmodium malariae, são os 3 principais tipos, né? E aí normalmente associados em prova. Você vai ver que a estrutura locomotora às vezes pode cair com uma questão bem conteudista, tá? Então o cara lança uma questão conteudista e você tem que saber qual é a classificação e o meio de locomoção. Então esses exemplos, eles são bem comuns. Tá legal? Seja em qualquer prova, quando o cara explora diretamente, né, esse tipo de micro-organismo, o protozoário, você acaba falando de classificação. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha para servir de exemplo? Antes de olhar a questão, a gente vai observar aqui, ó, a Entamoeba histólica, né, causadora diretamente da amebíase, e aí a gente coloca uma ideia do ciclo dela, né, que atinge principalmente o sistema gastrointestinal. Mas aqui existe, né, uma atenção a outras áreas. Você pode ver que o indivíduo ele acaba colocando para dentro o cisto, que acaba chegando ao sistema digestório, e aí existe, né, alguns sintomas, como é o caso diretamente de diarreia, né, dores abdominais, mas aqui eu sinalizo também que pode chegar, né, esse tipo de ser ao fígado diretamente, aos pulmões e até mesmo ao sistema nervoso central. Tá legal? O mais comum é se falar em prova diretamente da Entamoeba histólica atingindo o sistema gastrointestinal. Mas isso aqui nos serve de exemplo e nós podemos observar a primeira questãozinha. Olha lá a primeira questão. A questão aí diretamente da OACP, né, do Instituto Nacional para surdos, né? Esse INES aí já fez muitas questões dele por aqui, é um nível muito bom de prova, tá legal? Essa instituição, ela prima aí diretamente por um nível legal. E aí vamos dar uma olhada o que foi cobrado no ano de 2009, tá? Então nos fala assim a questão: o protozoário Entamoeba histólica é um agente causador da doença conhecida como amebíase, como nós comentamos ainda há pouco, ou disenteria amebiana. Disenteria está diretamente relacionada ao problema gastrointestinal, né? A diarreia, né, muito corriqueira, a perda muito grande de sais minerais e também a água através disso, tá? Sobre esta doença, o seu agente causador assinale a alternativa
correta. Então, a gente está falando de entamoeba histólica, e aí eu volto a falar aqui da nossa estrutura, né, de classificação, que eu falei que a ameba está diretamente no grupo dos ameboides, melhor, dos risópodes, que se locomovem por pseudópodes, né? Então, volto para a questão lá. Então, ele fala assim, o agente causador, a alternativa correta. Então, vamos observar a que está melhor, né, para a marcação. Então, letra A fala assim, a transmissão da amebíase é feita pela picada do mosquito do gênero Anopheles. Mentira, a gente viu o consumo de cistos aqui, né, através do sistema digestório. Então, está totalmente fora. Essa aí, letra A, pode ser desconsiderada. O mosquito Anopheles está associado diretamente a quem? O mosquito Anopheles está diretamente associado aí, né, à malária, tá? Mas daqui a pouco a gente observa melhor isso. Então, letra B, a entamoeba histólica é um protozoário, correto. Ameboide, olha só. Então, a gente já parou lá no processo classificatório, vendo que está correto o processo classificatório. E se locomove por pseudópodes. Perfeito, né, gente? O quadrinho mostra aqui, né, que o indivíduo que é ameboide, ou melhor, risópodes, na classificação, possui como estrutura locomotora os pseudópodes. Então, realmente chegamos, né, à nossa resposta, e a nossa resposta é a letra B. Né? Você pode até mesmo já desconsiderar as outras opções. Então, quando se fala de opção, a C, a D e a E estão incorretas, tá legal? A resposta ficou lá na letra B. Então, na letra B diz que a entamoeba histólica é um protozoário ameboide que se locomove por pseudópodes, né? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo, né? Era só questão conteudista, tá? Direta. Bem, aqui a gente encara uma questão do ano de 2015, da prova para o município de Duque de Caxias. Quem organizou essa prova aí foi a Consuplan. É um tipo de concurso extremamente cobiçado, né? O município de Caxias, por conta dos royalties do petróleo, tem um investimento muito alto aí, muito grande, um retorno muito grande para a parte aí educacional. Então, muitos doutores fazem essa prova, é extremamente disputada. Então, a questão fala assim, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Então, estamos falando aí das DSTs, tá? Marque V para as... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.